O que devemos fazer para ter uma fé fortalecida? É sobre isso que eu quero falar nesse pequeno vídeo, trazer uma pequena reflexão para as nossas vidas. Em Colossenses, no seu capítulo 2, no seu versículo 6 e 7, diz da seguinte maneira: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizado e edificado nele e confirmados na fé, como foi ensinada a vocês, crescendo em ações de graça. Eu queria trazer uma pequena reflexão para nós, nesse dia de hoje, sobre a fé. Um dos grandes inimigos da fé é o fideísmo. E nós vivemos muito isso nos nossos dias atuais. Eu gosto muito de falar da fé inteligente. Márcio, o que é a fé inteligente e o que é o fideísmo? O fideísmo é uma fé cega. Eu creio, mas eu não sei por que eu creio. Eu acredito, mas eu não sei por que eu acredito. É uma fé cega, é uma fé sem fundamento. E a palavra do Senhor diz: estejam preparados para quando perguntarem qual é a razão da vossa esperança. E nós precisamos ter essa resposta na ponta da língua. A razão da nossa esperança é porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. E por isso nós podemos crer no amanhã. Então a fé, ela não é uma fé cega, sem fundamento. Por isso que lá em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Então a fé, ela não é uma fé sem fundamento. Ela não é uma fé irracional, uma fé cega, sem entendimento. Para nós termos fé, nós precisamos entender o que é fé. E a palavra do Senhor nos traz o entendimento do que é fé. Para nós não sairmos por aí tendo um fideísmo, que é uma fé cega, né? Acreditando em qualquer vento de doutrina. E até mesmo, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto muito de falar nas minhas pregações. Uma vez eu fui pregar numa igreja e uma irmã me relatou o seguinte fato, que ela tem diabetes. E eu perguntei para ela assim: irmã, mas você toma os remédios que o médico te passou? Como que tá a sua alimentação? Ela virou para mim e falou assim: irmã, eu não tô tomando os remédios e eu também não faço exercício físico, eu não me alimento bem, mas eu creio que Deus vai me curar. Então nós vemos por aí que é uma fé cega, é uma fé sem fundamento. Porque Deus pode nos curar de diversas formas. Deus pode curar essa mulher? Pode, isso para Deus de fato não é nada. Mas a ignorância sobre a fé nos faz errarmos muito e colocar sobre Deus uma responsabilidade que é nossa. A responsabilidade nossa, que é uma boa alimentação, exercício físico. Se você tem um problema, você ir no médico, tomar os remédios direitinho, fazer o acompanhamento médico, porque às vezes aquele médico vai ser a porta que Deus vai usar para nós sermos curados, né? Porque Deus, ele tem os seus meios. Às vezes Deus pode curar instantaneamente, pode. Ele é especialista nessas coisas. Deus pode curar de diversas formas. E uma delas é usando a medicina também. Porque a medicina também está sujeita ao senhorio de Deus. Então nós precisamos ter uma fé inteligente. Uma fé que tenha fundamento, baseada na palavra de Deus. Se eu não faço a minha parte, se eu vivo uma vida desleixada, nós não podemos colocar isso na conta de Deus. Toma, Deus, resolve para mim. Deus, ele vai trabalhando junto conosco. A gente com Deus, a gente vai cooperando, sabe? E Deus vai agindo segundo a vontade e o propósito dele. Ele decide fazer, ele decide operar. Então eu gosto muito de falar sobre fé. E o Senhor me confrontou muito esse ano a respeito da fé. Porque às vezes a gente tem um entendimento errado sobre fé e vivemos frustrados. Às vezes lemos versículos isolados e vivemos frustrados, porque não temos um embasamento, um entendimento acerca da fé. Então a fé não é irracional, a fé ela é racional, ela tem fundamento, ela tem base. E o fundamento da nossa fé é porque Jesus morreu e ressuscitou, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã.
E aqui Paulo, ele está ensinando, ele estava lutando contra os falsos ensinamentos, contra as palavras persuasivas. E aqui ele está trazendo para nós que nós devemos estar enraizados, enxertados nos ensinamentos da palavra, para que nós não venhamos ser enganados. Então é sobre isso que eu queria deixar para nós. E falar sobre fé é muito mais profundo, teria que ter vários vídeos, vários estudos sobre isso, mas eu quis deixar aqui uma reflexão para nós. Nós venhamos ter uma fé inteligente, uma fé firmada, enxertada, enraizada em Cristo Jesus, uma fé com entendimento, porque quando eu tenho entendimento, eu consigo colocar a minha fé em ação. Quando eu não tenho entendimento, essa fé ela fica morta, ela fica parada, sabe? Então é sobre isso que eu quis falar nesse vídeo. E a fé ela vem pelo ouvir, não é ouvir a história da Márcia. A fé não vem por ouvir o que o jornal está dizendo, o que as estatísticas estão dizendo. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós queremos ter uma fé firmada no Senhor, uma fé inteligente, a gente deve ouvir a palavra de Deus. E aí eu deixo essa reflexão para as nossas vidas e te pergunto, o que você tem ouvido? Com que você tem gastado o seu tempo? O que você tem gastado os seus ouvidos? Ouvindo o quê? Né? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu vou ter uma fé com embasamento bíblico. Não a fé apoiada nos nossos sentimentos, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Então, o tempo todo, nós temos que estar fazendo esse filtro de levar a Deus, de consultar a Deus e colocar diante do Senhor. Então, que nós venhamos ter uma fé fundada em Deus. Não no fideísmo, uma fé cega, uma fé irracional, mas uma fé firmada em Deus. Ok? Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, toque a sua vida ou deixe aí seus comentários, seja abençoado pela palavra de Deus. Aqui é a Márcia Rosa, deixa o seu joinha, o seu like, compartilhe com aquela amiga, compartilhe com aquele amigo, divulgue a palavra de Deus, porque o conhecimento é poder de Deus. A palavra do Senhor é poder de Deus. Amém?